Bem-vindo ao Pingos de Dopamina. Ideias leves, rápidas e que fazem seu cérebro despertar. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Você já deve ter ouvido falar que um hábito leva 21 dias para se formar. Na verdade, um hábito leva em média 66 dias para ser formado. Mas existe uma variabilidade de 18 ou 19 até 260 dias. A média é 66. Como a variabilidade é grande, a média diz muito pouco para nós. Então, resta a pergunta: o que fazer para um hábito se formar mais rápido do que outro? Na verdade, a gente tem que primeiro entender o que é um hábito. Para o seu cérebro, um hábito é basicamente um comportamento semi-automatizado ou automatizado que é realizado sem a necessidade de muito esforço. Você não precisa ter um comportamento direcionado àquele objetivo para realizá-lo, para realizar aquele determinado comportamento. Você não precisa ter um alvo e um esforço cognitivo envolvido. É mais ou menos o que ocorre quando você está dirigindo. Quando você está dirigindo, você não precisa pensar: agora eu vou trocar de marcha, agora eu vou ligar o pisca, agora eu vou apertar na embreagem, agora eu vou frear, agora eu vou acelerar. Tudo aquilo já é um procedimento, já é um hábito. Pessoas que têm uma capacidade maior de fazer dieta, por exemplo, elas não precisam se esforçar para, meu Deus, hoje eu tenho que comer saudável. Elas naturalmente comem saudável. No buffet que ela está se servindo, ela não precisa se esforçar para pegar salada, se esforçar para não pegar tanta batata frita ou tantos alimentos calóricos. Para ela é normal. O esforço cognitivo dela é menor do que uma pessoa que não tem esse hábito de dieta ainda armazenado, mas mesmo assim se serve a mesma coisa que ela. Deu para compreender? O que se passa dentro da cabeça dessa pessoa custa menos energeticamente falando do que da outra pessoa que, embora tenha feito o mesmo comportamento, ainda assim gastou mais energia para realizá-lo. Obviamente, no longo prazo, a pessoa que gasta menos energia para realizar um comportamento, por exemplo, de comer saudável ou ir à academia ou outra coisa, essa pessoa vai sustentar mais esse comportamento porque energeticamente ele é menos custoso. Ao passo que essa outra pessoa, pelo fato de ser caro para ela realizar aquilo, em algum momento ela vai se cansar e vai acabar voltando aos hábitos originais. Dito isso, o que a gente tem que entender então? O hábito, ele é esse conjunto de comportamentos semi-automatizados com baixo esforço cognitivo e ele está armazenado em circuitos neuronais que se comunicam. Não tem uma região específica do cérebro onde está o hábito. Ele é formado, e a gente sabe disso já, numa regiãozinha chamada estriado dorsal, que é muito próximo do sistema de recompensa, mas isso fica para outro vídeo. A questão é que depois que ele é formado nessa região, ele ascende para outros lugares, ele muda de lugar dentro do seu cérebro, questão física mesmo, via neuroplasticidade. A formação dele envolve neuroplasticidade e a migração dele para outras regiões também. Porque senão é muito perigoso, né? Você tem uma lesão nessa região onde estão todos os hábitos, você perde todos eles, não tem sentido. As memórias é igual. Em certo ponto, memórias e hábitos são coisas muito parecidas, a diferença é na nomenclatura e na categorização, mas também isso fica para outro. Vou explicar tudo aqui para vocês em 5, 6. Mas a questão é, dicas úteis para você não passar o vídeo em vão. Aquelas pessoas que formam um hábito ou aqueles hábitos que são formados de forma mais rápida do que aqueles outros que demoram mais, geralmente eles têm algumas características. Os hábitos, primeiro. Eles são hábitos mais fáceis. Então você ter o comportamento de tomar água, por exemplo, criar o hábito de tomar água, é muito mais fácil do que você criar o hábito de correr ou ir à academia. Porque tomar água, beber água, é só você deixar uma garrafa perto de você. A logística envolvida é mais simples. Você ir à academia, você tem que sair de casa, ir para um lugar, aí você tem questões sociais que você tem que interagir no lugar, às vezes tem vergonha, sua autoestima é baixa, você tem medo, às vezes você não tem dinheiro. Tem um monte de questões que dificultam o acesso a esse hábito. Beleza? Segundo ponto, o seu interesse, agora já falando no perfil das pessoas, o seu interesse pelo hábito diz muito sobre o quanto tempo vai demorar para formá-lo. Se você tem interesse em ser mais saudável, se você tem vontade de ser mais saudável, isso é uma motivação, e não no sentido genérico de aplaudir o sol ou dizer oi para a lua, mas uma motivação no sentido de você ter motivos para fazer aquilo. E isso faz com que você também tenha uma maior probabilidade de engajar naquele comportamento no longo prazo, tá? Mas, obviamente, tudo isso só vai se traduzir num hábito se você fazer as coisas. A gente sabe hoje, devido aos avanços das neurociências dos últimos 70 anos, pelo menos, desde a década de 50 com o Donald Hebb, a gente sabe que o comportamento, entre aspas,
é muito mais, agora eu abro aspas, é muito mais forte que o pensamento, fecha aspas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você fazer uma determinada ação altera mais o seu cérebro por mecanismos neuroplásticos e inclusive genéticos do que você pensar em uma ação. O pensamento ele é útil para iniciar a motivação que vai sustentar o comportamento, beleza? Mas você precisa fazer. Uma pessoa que tem medo em falar em público, ela diminuirá o medo de falar em público falando em público. Se você botar duas pessoas, uma falando em público mesmo com medo e outra com todos os pensamentos positivos do mundo sobre o quão vai dar certo falar em público, essa aqui vai conseguir falar em público e essa não. Então fazer é mais importante. E a construção de um processo de um novo hábito demanda você fazer. E para isso é imprescindível que você tenha conhecimentos profundos sobre esse processo de formação para você ter motivação para você fazer o comportamento. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo Pingo de Dopamina.